dia a todos e todas, como estão vocês? Nós estamos aqui numa manhã meio fresquinha, mas parecendo que vai esquentar aqui em Foz do Iguaçu. São 10 horas e 2 minutos. Você está aqui no programa Projeto de Vida, né? Eu sou André Chataloff, nós estaremos com vocês até às 11 horas. Esse programa ele é patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o nosso objetivo, qual que é a ideia principal? Quando a gente fala em programação existencial, nós estamos falando justamente dessa condição do planejamento da vida humana, das suas metas, de ideias inatas. O que são ideias inatas? São aquelas em que, mesmo lá na condição de criança, você, alguém que você conheça, já tinha ali algumas ideias, algumas coisas que os pais viram para a criança e falam: menino, de onde que veio essa ideia? Né? Tipo, de onde você tirou isso? Aí fala assim, o que a criança fala? Ah, olha, eu quero dar aula, eu quero ensinar as pessoas, fazer um mundo melhor. Tem crianças que chegam e falam, não, eu quero fazer os carros voarem. Outras crianças falam, não, olha, eu quero ajudar as pessoas, eu quero trabalhar com gente, acho que eu quero ser médico. Então, quer dizer, cada um, mesmo ali pequeno, tem uma ideia já encucada, tem ali um objetivo, parece até um destino, vamos dizer assim, algo que ela já está planejando de realizar no futuro, até mesmo quanto profissão. E o que a gente entende dentro de um ponto de vista do estudo da pesquisa da evolução humana? Por fatos e para fatos, ou seja, por estudo, a gente identifica que você, nós não vivemos só uma única vez, nós passamos por um ciclo de vidas. Existem algumas situações que podem colaborar para essa informação. Exemplo, não tem pessoas que têm o que a gente chama de rememoração de outras existências ou retrocognições de outras existências? O que seria isso? Seria quando a pessoa lembra de uma vida, de uma existência passada. Se você buscar na internet, você vai verificar muito comum isso no Oriente, até mesmo, tem casos ali, a exemplo, na Índia. Uma criança chega e fala: olha, você não é minha mãe, você não é meu pai. Mas como assim? Não, eu vivi em tal lugar, eu era casado com aquela mulher, não sei o que mais. Aí os pais ficam encucados com aquela história, levam o menino para uma cidade, que às vezes é bem distante de onde ela nasceu. Chega lá, existe mesmo uma fulana de tal que é viúva, existe os filhos que ela comentou, existe todo um contexto, narra a história e que a criança não tinha como saber, e aí ela fala: ah, não, essa mulher aí foi minha esposa. Aí você fala, poxa, uma criança de 11 anos ali chegando e fazendo esse tipo de posicionamento. Então, esse caso não é um, não é dois, não é três, ou seja, são muitos casos. Mas você deve sempre, né, tipo, não acreditar em tudo, fazer a sua investigação, ter as suas próprias experiências. Mas a gente parte, então, dentro desse pressuposto, porque muitas pessoas, colegas nossos e até eu mesmo, tive uma ou outra lembrança. Então, quer dizer, para nós, isso, do ponto de vista assim de fato, é um fato e não é uma imaginação. Ou seja, a gente tem meio que algo dentro de nós, do ponto de vista destas lembranças, como autocomprovações, né? Algo que ninguém tira de você e que você fala, poxa, eu tenho essa concepção de que eu já vivi em outra existência, num outro corpo biológico, e que este corpo ele apenas é um veículo, é uma oportunidade de você se aperfeiçoar, de você desfazer coisas que você às vezes lá por imaturidade, você se enroscou com algumas pessoas, se comprometeu erradamente, ou seja, fez coisa errada e enfiou o pé na jaca. Mas, então, como nós passamos por esse ciclo de vidas, ciclo de renascimentos, são sempre novas oportunidades. Chega determinado momento evolutivo que a nossa lucidez nos permite planejar melhor a vida humana. O que significa isso? Significa que temos oportunidade entre uma vida e outra, que é o que muita gente chama de intermissão. O que é intermissão? Entre uma missão e a outra, entre uma vida e uma outra vida. Então, dentro desse período
intermissivo de fazer um planejamento, de fazer um preparo, até mesmo do ponto de vista de detalhes, a exemplo de quem será nossa mãe, quem será nosso pai, ao nascermos novamente, aonde nasceremos, qual a profissão, quais serão as pessoas que nós teremos envolvidos e assim vai. Então isso, a gente, quando nós nascemos de novo, nós temos essas ideias inatas. Essa é a explicação, pessoal, para a gente entender como uma criança aí de 4, 5 anos toca piano, sendo que a gente sabe que para entender melodia, entender como mexe com o piano, esse processo prodígio, ele tem que ter uma explicação. A explicação que a gente está dando é essa. Pode ser que você aceite ou não, fique à vontade, tá? Ninguém está falando, fala assim, isso é assim, pronto. Não, aqui não é dogma, a gente não está definindo, mas está colocando aqui hipóteses, suposições para alguns, para outros são realidades, de acordo com a sua própria percepção. Então o programa, ele vai trabalhar sobre projeto de vida. Nós aqui trazemos pessoas entrevistadas que estão realizando coisas que, de alguma maneira, estão naquela linha do que elas planejaram, por isso elas têm um projeto a ser executado, a ser feita uma consecução. E o que se passa? A gente vai acabar debatendo algumas questões a respeito. Trazemos sempre uma dúvida, jogamos uma pergunta no ar que respondemos no final. E além disso, temos quadros aí diferenciados que vocês verão. Então acompanhem com a gente e nós vamos dando sequência. Primeiro, vamos trazer a pergunta do dia. Qual a pergunta que nós vamos falar? Nós vamos falar justamente desse período entre uma vida e outra, que é chamado intermissão. Então, ao debruçar sobre estudos de programação existencial, ou seja, projetos de vida, Mirna descobriu que nem todas as pessoas possuem programação existencial, ou seja, projeto de vida. Então, a consciência, ela torna justamente pesquisadora desses projetos de vida apenas a partir do quê? Da passagem de uma lucidez entre uma vida e outra, que é o chamado curso intermissivo dentro desse período intermissivo. A pergunta seria, qual lei, do ponto de vista da programação existencial, fundamenta essa conclusão? Então nós vamos discutir isso no final lá do programa, a gente acaba falando. Sempre no início, no primeiro bloco, nós trazemos uma mensagem do Caio Polizel. Caio Polizel é um pesquisador, ele tem um livro, ele é um autor, e o tema do livro dele é justamente sobre autogestão consciencial. E o que acontece? Ele ali vai falar que nós temos diversas áreas da vida em que nós podemos estudá-la do ponto de vista de otimizar a nossa existência. Tipo, por exemplo, uma área da vida é a área da sua saúde. Como que você cuida da sua saúde? Você negligencia? Você procura ir ao médico? Você faz check-ups? Então essa é uma área. Outra área, interassistencialidade. Você busca ajudar os outros? Você já fez alguma vez ou já pensou em fazer algo para alguém que você não conhece? Exemplo, quando você doa sangue do ponto de vista espontâneo. Quando é espontâneo, você não tem uma pessoa que você está doando, propriamente dito, você está fazendo uma assistência a alguém que você não sabe quem que é. Agora, muitas vezes a pessoa vai lá doar sangue e tem já um destino certo, tem alguém que pediu, tem um conhecido, fala assim, fulano, você pode entrar como doador lá, porque tal pessoa passou por uma cirurgia e agora precisa de X doadores. Tudo bem, isso também é interassistência? É. Mas olha só as questões das variáveis, ou seja, o que isso tudo tem a ver com a nossa vida, tem justamente esse processo de autogestão. O Caio vai falar um pouco sobre isso, ele vai dar uma dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre altruísmo. Você sabe o que significa esta palavra? Você é uma pessoa altruísta? Ok, então vamos lá. Altruísmo está relacionado à ausência ou contraponto do egoísmo. É uma atitude que visa o bem-estar do próximo, sem interesses particulares. É uma dedicação desinteressada
ou também o ato de servir o próximo sem esperar nada em troca. Ou seja, agir de forma altruísta é dar-se ou beneficiar alguém, é criar laços colaborativos, é ser útil. O altruísmo tem origem na palavra francesa altruisme, que indica uma atitude de amor ao próximo ou ausência de egoísmo. Portanto, trata-se de uma espécie de antônimo do egoísmo e do individualismo. Essa palavra define as pessoas que valorizam o próximo e que guiam as suas ações sempre em prol dos outros, privilegiando sempre o coletivo. Ampliando um pouco mais, ações e atitudes que busquem a colaboração, a cooperação, a atuação conjunta, uma contribuição e auxílio às pessoas em qualquer projeto, cosmoético, claro, é sem dúvida uma atitude altruísta. Então vamos refletir. Seria esta uma das competências positivas e desejáveis das pessoas dentro das organizações? Seria essa a aptidão buscada nas pessoas e, consequentemente, nos profissionais atualmente? Seria esse o objetivo da cultura de colaboração, cooperação e cocriação que os novos tempos exigem? Então fica aqui a pergunta: você possui a competência do altruísmo? Independente de sua resposta, além do que eu já falei, existem outras 5 competências que são bem conectadas ao altruísmo e que, se temos interesse neste tema, devemos observar e desenvolver. A primeira delas é empatia. Segundo a psicologia, é a identificação de um sujeito com o outro, quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar da outra pessoa, tentando entendê-la. Sendo assim, é um tema super conectado ao altruísmo, não acha? O segundo ponto é o carisma. É a qualidade da pessoa que desperta a simpatia dos demais com os quais convive. Aquele que se preocupa em compartilhar os conhecimentos e experiências em geral. Esta é uma pessoa carismática. A outra competência é a simpatia. Pode ser definida como a afinidade moral entre as pessoas nos aspectos do sentir e do pensar. Aparece na relação entre as pessoas, gerando impressão agradável e de afinidade. O quarto item é a gentileza, um outro ponto bem conectado ao altruísmo. Gentileza é o aspecto de uma pessoa que agrada pela delicadeza de sentimentos ou fineza de maneiras, gestos, atitudes e ações. E por último, a competência da solidariedade. São atos e ações pelo qual as pessoas manifestam ajuda e cooperação umas às outras. Por exemplo, pela identificação de sentimentos e ideias uns aos outros. Definitivamente, estas 5 competências destacadas, conectadas ao altruísmo, pode proporcionar e gerar grandes benefícios às relações, proporcionando e fomentando colaboração, cooperação e satisfação em geral. E você? Se considera uma pessoa altruísta? Você gera empatia? Você é carismático ou carismática? Você é simpático ou simpática? É gentil e solidário às demais pessoas? Se ainda alguma dessas competências não está desenvolvida em você e você possui interesse, basta começar hoje mesmo escolhendo sair de uma atitude um pouco mais egoísta e caminhar rumo ao altruísmo. Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores é fácil. Basta digitar Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido ou ainda acessar o site www.apexinternacional.org que todos os podcasts estão lá gravados. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, gostaram as informações do Caio? Excelente, né? Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno falaremos com a Manuela do Carmo. Ela está aqui bem pertinho da gente, aí a gente já dá lá na Austrália e aí a gente retoma com ela. Fique aí conosco. Voltamos! Você está na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Meu nome é André Chataloff, são 10 horas e 18 minutos.
diretamente aqui de Foz do Iguaçu, falando para vocês nesse programa que é o Projeto de Vida. Vamos começar a entrevistar a Manuela do Carmo. A Manuela, ela está assim bem pertinho da gente, Austrália. Você faz ideia da distância? Se a gente pegar um avião, sair daqui para lá agora, vai ser mais de 24 horas de voo. Não é isso, Manuela? Como que vai? É verdade. Tudo bem, André? Tudo jóia? Queria cumprimentar aí os ouvintes. Já cumprimentando você, cumprimentar todos os ouvintes aí. Parece brincadeira, mas não é, né? Para você sair daí e vir para cá é mais de 24 horas de voo, não é isso? Foi. Eu levei 36 horas no primeiro voo vindo para cá, né? E aqui agora é 11 horas da noite e 20 minutos, né? Também são 13 horas de diferença do fuso, né? Maravilha! E mesmo assim você vê que a tecnologia nos permite estar aqui agora, né, na RCI, para você ver que a RCI é avançada. Né? É verdade. Então tá bom, vamos lá. Vamos apresentar a Manuela. A Manuela do Carmo, ela é graduada em letras, ela é técnica em transações imobiliárias, brasileira, natural ali de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Iniciou um processo de voluntariado em 2013 na Consologia, inclusive. Se tornou docente em 2015, autora de 2 verbetes, né, na Consologia e atualmente ela reside na cidade. Qual que é o nome? Como que se pronuncia? É Brisbane. Brisbane, né? Ok. Na Austrália. Brisbane. E cursando, né, certificado em suporte individual e serviço comunitário, é isso, né? Isso. Está fazendo também qualificações no idioma inglês. Bem, e ela traz para a gente um tema que são elementos impulsionadores e atravancadores da programação existencial internacional, porque ela está, de alguma maneira, seguindo ali o projeto de vida, mas na Austrália, né, numa outra língua, numa outra cultura. Então, Manuela, o que a gente gostaria de saber inicialmente é por que você escolheu esse tema e até se quiser aprofundar sobre essa programação existencial internacional, também a gente está todos ouvidos. Então, André, eu acho interessante a gente, né, trazer um pouco do que é esse conceito de programação existencial internacional. Eu acho bem bacana essa tua introdução, que tu já trouxe o que é a programação existencial. Então, eu já estava pensando em falar sobre isso, mas eu acho que sempre no início do programa você traz essa informação, é bem importante. E o que é a programação existencial internacional, então? É um pouquinho diferente, então eu vou trazer aqui o conceito mesmo, que esse conceito ele foi abordado na tertúlia matinal do dia 14 de outubro de 2018. O que é a tertúlia? A tertúlia é um conteúdo que está disponível no YouTube, então todo mundo que quiser colocar lá Proexis Internacional, eles vão se deparar com essa tertúlia matinal e com esse verbete, né? São estudos aprofundados aí de pesquisadores da Conscienciologia. E esse conceito foi trazido pela professora Virginia Ruiz, e ela coloca que a programação existencial internacional é aquela que objetiva a conexão, a integração, a mediação, a interação da consciência intermissivista, trazendo o que você trouxe ali do processo do curso intermissivo. Então, quem faz esse curso intermissivo é o intermissivista, né? E esse intermissivista, então, ele atua com outras etnias, com outras culturas, com outras nacionalidades, diferentes do país de origem, o que vai constituir o público da assistência. E aí ela traz, nessa tertúlia matinal também, lógico que eu não vou me aprofundar muito, que a gente não tem muito tempo, mas ela também classifica em mini Proexis Internacional e maxi Proexis, enfim. Mas trazendo um pouquinho da minha história, só para contextualizar e como é que eu percebi essas evidências, essas comprovações da minha Proexis ser internacional, né? Desde muito jovem eu tinha essa vontade de sair do país, e o inglês, eu sempre gostei muito do inglês. E aí, assim, até quando a Gabriela, né, que é a menina que fala com a gente para a entrevista, ela me perguntou sobre o que eu iria abordar, qual assunto que eu ia abordar. Eu fiquei pensando, né, eu ia falar exatamente sobre o Proexis Internacional, eu não tinha dúvida, porque como eu estou, né, tendo essa experiência aqui, e, enfim,
fez parte para juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça, porque eu também voltei também na época que eu morei aí em Foz. Foz é uma cidade que está muito próxima da Argentina e do Paraguai, e quando eu morava aí eu também percebi que eu tinha muito contato com essas pessoas de outras nacionalidades. As pessoas, então, parece que me procuravam, por exemplo, alguns casos que aconteceram, estava na rua e algum argentino vinha perguntar onde é que era tal rua. E eu nunca tinha reparado nisso, eu nunca tinha pensado que isso podia fazer parte do meu público assistencial, né? Mas eu sempre fui esse epicentro, assim. Inclusive, quando eu cheguei aqui em Brisbane, também fui convidada para participar para realizar um vídeo para falar um pouco sobre a minha experiência de vida aqui, fora, né, do país, aqui em Brisbane. E depois que foi divulgado esse vídeo, algumas pessoas vieram me procurar, dizendo que tinham se identificado com a história, que tinham afinidade. Inclusive, uma dessas pessoas mora comigo agora, a minha flatmate aqui, a Bruna. Então, aos poucos, assim, a gente vê que, para mim, no passado, isso não fazia nenhum sentido, eu realmente não dava muito valor. E agora eu vejo que essa questão do parapsiquismo, enfim, da nossa proex, dessa identificação desses traços e desses pontos, tudo faz parte e de uma forma ou de outra, quando você vai atrás, você autopesquisa, você procura saber um pouquinho mais, parece que as coisas o quebra-cabeça vai se encaixando. Sim, aí é só interessante. É só interessante a gente falar, né, para o pessoal, para o público, que você falou a palavra ProEx. ProEx é programação existencial, que é o projeto de vida, né, que a gente está trabalhando. E eu queria que você aprofundasse, né, como a gente já questionou, então você tá trazendo no tema esses elementos impulsionadores e atravancadores, ou seja, para você chegar nessa tua condição. E aí eu queria, vamos entender melhor isso, né? Tá. Então, quando eu cheguei aqui, até para escolher esse tema, quando eu cheguei aqui, eu quis escolher um tema que fosse mais corriqueiro e que acontecia no meu dia a dia. Uhum. O que acontece aqui no dia a dia até hoje? As pessoas estão o tempo todo ou se queixando ou reclamando das coisas que vêm acontecendo, porque mal ou bem, quando a gente chega aqui, a gente praticamente nasce de novo. É que nem, se você for assistir mesmo a tertúlia matinal da Virgínia, ela passou por esse processo, mas é o contrário, ela foi morar no Brasil, né? É uma moça, então, que viveu na Espanha e veio para o Brasil e passou por todo esse processo também. Então, eu queria identificar e queria ajudar essas pessoas. O objetivo maior sempre é a assistência, né? E eu queria ajudar essas pessoas porque eu via que elas se queixavam muito, então tinham elementos ali atravancadores, e também as pessoas, elas falavam muito das suas conquistas, das coisas positivas. Então, eu percebi que podia ser feito, né, um cotejo. Inclusive, eu fiz isso é uma autopesquisa que vai trazer pontos meus e também de algumas outras pessoas. Então, eu quis levar essa pergunta, não de forma conscienciológica, porque muitas pessoas não conhecem os termos da conscienciologia, né? Inclusive me questionaram, né, o que era a ProEx internacional. E aí eu tive que... A pergunta foi para esses meus amigos, que participou uma menina da Suíça, duas colombianas, um indiano, um canadense e outros brasileiros. São pessoas que eu acredito que são intermissivistas. São pessoas da minha volta e de acordo com as respostas que eles deram, a pergunta foi a seguinte: o que te ajuda e o que te atrapalha na tua evolução aqui no outro país? Né? Foi isso que eu questionei para eles. E você questionou aonde? Só para a gente entender. Esse questionamento e essa conexão foi aonde? Você fez eu passei programa? mensagem via WhatsApp, tá? E aí eles me responderam, eu pedi 3 fatores que ajudavam na evolução e 3 fatores que atrapalhavam, né, na evolução deles aqui. E aí, enfim, participou pessoas que também fazem parte da conscienciologia aqui e pessoas que não têm nenhum conhecimento da conscienciologia. Então vieram diversas respostas, algumas por unanimidade, né? Deu para perceber que todos passam pelos mesmos processos, e não deu tempo de eu colocar isso num PowerPoint, porque eu quero fazer um gráfico, é lógico, com a idade, com a nacionalidade, com quem é da conscienciologia, quem não é, enfim. Mas o que é mais importante de toda essa pesquisa é que as respostas foram muito parecidas. Então, todas as pessoas que passam por esse processo de migração ou que vão morar em... Eu acho que você também já morou, né, André? Já morou um tempo, né, fora, né? Sim. Do Brasil. Então, acho que todo mundo passa por essas mesmas dificuldades
e também o processo de conquistas e fatores positivos são muito parecidos. É muito pessoal, mas é muito parecido. Mas é só para entender o início da história, porque é difícil você chegar e arrumar o número de WhatsApp de alguém. Você falou que era um grupo de WhatsApp. Eu queria entender, basicamente, essas pessoas, mesmo não tendo contato direto contigo, como você formou esse grupo de WhatsApp? Foi algum trabalho de pesquisa? O que norteou essa condição? Não, essas pessoas, eles são somente meus amigos, são pessoas conhecidas da minha volta e que eu comentei que eu iria fazer essa entrevista e eu Entendi. pedi, eu quero a sua ajuda. É que nem sabe aquela pesquisa dos trafores e trafares que você fica com Sim, seus amigos sim. e pede, né, por favor, me diz quais são os meus trafores. Então, eu cheguei para esses meus amigos próximos, meu círculo de amizade, não chegou a 15 pessoas, eu acho, né? Uma média de... Ou seja, são pessoas que têm contato contigo, mas que não necessariamente eram do mesmo ciclo de amizades, eram de diversas áreas. E aí, de repente, você se surpreendeu que muitos deles que aparentemente não tinham uma conexão, assim, do ponto de vista de curso intermissivo ou alguma informação que o valha, você começou a se surpreender, que você fala assim, poxa, mas esse pessoal está entendendo o que eu estou dizendo. É mais ou menos isso. Exatamente. Tá. Foi isso que aconteceu, muito bacana. E aí eu queria entender, seria o seguinte, qual que é a importância de identificar esses elementos que você está trazendo, que são impulsionadores e atravancadores? Eu queria até que você definisse um pouco o que você vê que são elementos que impulsionam ou que atravancam do ponto de vista dessa programação existencial. Só para eu entender assim e conseguir visualizar. Isso significa, por exemplo, coisas que me ajudaram a sair do meu país e ter esse contato com o exterior. Isso tem a ver com a barreira do próprio idioma, ou seja, o que você está trazendo que é atravancador, o que você está trazendo que seria justamente impulsionador. Mas você não fala isso agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e no retorno a Manuela fala isso para gente. Bem, gente, estamos aqui com a Manuela, do outro lado do nosso planeta, ali na Austrália. Ela mesma comentou, são mais de 24 horas, ela gastou 30 horas para sair daqui para lá e vice-versa, porque tem paradas, a gente dá-se muita volta, não tem voo direto ainda, né? Tipo, Brasil, Austrália. Mas aí o que acontece? A gente jogou uma questão no ar, que qual que seria a importância dela identificar esses elementos, né, impulsionadores, atravancadores, e do ponto de vista da programação, e entender o que seria isso daí. Como que é, Manuela? Então, eu acho que é importante a gente citar aí nessa questão da identificação desses pontos que impulsionam a nossa ProEx ou que nos atrapalham. Tudo é autopesquisa, a gente aprende, né, na Conscienciologia, enfim, que é muito importante a questão da autopesquisa. E tem aquela frase, né, interessante citar que quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho te leva a lugar nenhum. Então, quando você busca e autopesquisa esses elementos, você está evitando desvio, está evitando repetições, né? Eu acho que se eu tivesse pesquisado um pouquinho antes esses pontos, a pesquisa, lógico, é válida nesse momento, né? Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou aqui, mas eu acho que se eu tivesse feito essa pesquisa e identificasse esses fatores logo que eu cheguei aqui, eu não teria passado por tanta dificuldade. Porque, no fim, quando a gente chega aqui, é todo um processo novo, é como você nascer de novo, tem todo esse processo da comunicação, de um novo idioma, você tem dificuldade para expressar os seus sentimentos, para expressar as emoções, é uma montanha russa de emoções, porque você está longe da família nuclear, tanto família nuclear quanto evolutiva, acontece uma breve desconexão multidimensional, porque a gente começa a se preocupar bem mais com a questão da vida intrafísica. Então, quando você identifica o que te impulsiona, tu acaba conseguindo direcionar, ter uma direção, uma orientação um pouco melhor para onde ir, né? E por muitas vezes existem muitas pessoas que focam mais nos elementos atravancadores, né? As pessoas que são mais negativas ou mais vitimizadas ou têm algum processo emocional mais, né, mais forte.
e aí acaba entrando pro buraco e acaba, às vezes, até se desviando, né? Viu, Manuela? Mas só para a gente entender aqui umas coisas ou outra, né? Primeiro, a gente sabe que essa frase que você parafraseou, né? Você colocou de uma maneira bem pessoal, ela veio daquela frase que, tipo, não há ventos favoráveis se eu não sei para onde vou, né? E essa frase Exatamente. é do Sêneca, né? O Sêneca, ele foi um filósofo estoico, né? Ali, do Império Romano, e a gente sabe que ele morreu ali em 65 depois de Cristo, né? Ou seja, na era atual, na era cristã atual. E a gente sabe que ele não morreu porque a morte para nós não existe, mas do ponto de vista de corpo biológico, ele deixou de ser Sêneca naquela altura. E ele, vamos dizer assim, ele falou muita coisa sobre planejamento de vida, questão justamente de objetivos. Ou seja, ele estudou ao seu modo, na época, muito sobre o projeto de vida. É interessante a gente pensar que alguém praticamente aí, há quase 2000 anos atrás, mesmo num processo precário, sem internet, ou seja, nem correio tinha, né? Então imagina a internet, a pessoa já tinha essa informação. E agora, entendendo. Já estava interessado e já estava preocupado em melhorar, né, a sua existência. Exatamente, já tinha esse atilamento. E aí o que a gente queria saber de ti para você, o que foi, no teu caso, impulsionador? Para mim, o que foi impulsionador, André, foi exatamente essa questão do conhecimento, da autopesquisa e da multidimensionalidade. Eu acho que isso é um fator chave, porque as pessoas que não têm conhecimento disso acabam passando por N processos sem identificar o que está acontecendo. Tanto a questão da assimilação energética, né, a questão de interagir com consciências e acabar, né, sendo esponja, né? Outro ponto também é a questão de sair da zona de conforto, né? Isso é um ponto muito importante. Então, quando você vem para cá, você acaba saindo da sua zona de conforto, renovando valores. Você teve toda uma questão de renovação de valores. E eu acho importante a gente citar que a gente chega aqui, outra coisa, tu aprende a ser mais interdependente. Esses são os 3 pontos, para mim, principais. Porque quando a gente chega aqui, é interessante de falar que a história das pessoas que eu conversei é sempre a mesma. A pessoa chega aqui com uma certa dependência, tanto da família ou do dinheiro. A gente tem dinheiro para sobreviver durante os 3, 4 meses, aí ficar para poder pagar aluguel, pagar a vida, daí depois acaba se atinando de que não, opa, eu tenho um princípio maior, eu preciso procurar um emprego para receber o meu dinheiro aqui, e aí a pessoa vai e se torna independente, de certa forma, e aí para depois que ela estiver bem estabilizada, que é o meu caso agora, eu considero que eu estou mais estável, tanto profissionalmente, quanto na questão dos estudos e do idioma também, a gente fica mais segura, né? E aí você torna interdependente, porque daí tu já consegue, né, assistir melhor e também ter uma assistência melhor. Para mim, esses pontos foram chave. E eu acho que e aí, enfim, teve muita coisa, assim, né, a participação de várias pessoas que colocaram que é fator, né, positivo, né, o neofilismo. Então, você ter abertura para o novo, você consegue se dar melhor aqui. A questão de conviver com pessoas na mesma situação que você está, você acaba se ajudando, um ajudando o outro aqui. Toda a questão de retrospectiva, você vê como é que você saiu de lá e como é que você está agora, como você se tornou independente, como você consegue se virar, né? Então, esses foram os fatores positivos aqui, né? A questão do universalismo também, acho que a gente tem, Brisbane tem um multiculturalismo muito grande, então a gente tem amizade de todos os lugares, e eu tenho certeza que essas pessoas, né, passaram por mim em algum momento, em alguma vida passada, então nada é por acaso, né? Tem tudo isso de fator impulsionador, André. Agora uma coisa que a gente tinha, em qualquer cidade, a gente tem essa condição de que a pessoa às vezes quer morar ali, está com um objetivo naquela região, vamos imaginar aqui em Foz do Iguaçu. E aí ela quer ficar aqui em Foz, ela quer aproveitar por A mais B, porque tem alguns interesses específicos, e ela não consegue
manter aquele sonho, né? Então, até a gente tem uma expressão da pessoa ter a experiência de quase Foz, né? Então, a pessoa vem para Foz, fica aqui um tempo, não consegue sustentar e vai embora. E eu imagino que no internacional ocorra, que nem você falou, a mesma coisa. Ela tem ali um dinheiro contado, tem uma situação em que ela vai tentar sustentar, mas se ela não se engajar, se ela não dar a volta no sistema, e se ela não se entrosar, que nem você comentou, não interagir com as pessoas certas, ela pode ter uma experiência quase que do internacional, vamos dizer assim. Ela pode É voltar verdade. com a mão entre a frente e entre atrás. Não, e é bom você trazer isso também, que também as pessoas, inclusive também da tertúlia matinal da Virgínia, ela traz isso também, que a pessoa ela não precisa estar fora do país para ter uma Proex internacional. Então, por exemplo, tem pessoas, a pessoa não precisa se frustrar se ela não ficar aqui, por exemplo, eu no futuro, se eu quiser voltar para o Brasil, tudo bem, eu posso continuar atuando no meu público assistencial estando no meu país. Então é importante a gente colocar isso também, né? Entendi. Você pode, é bacana você continuar, né, no país, a oportunidade é muito maior de interagir com outras culturas, mas você também pode voltar para o país e atuar. Por exemplo, a minha área profissional é letras, né? Então eu pretendo atuar ainda dando aula de inglês, ou seja, eu vou estar sempre conectada com o Holopensene, né, internacional, e assim com outras pessoas também. Então, não necessariamente você precisa estar fora do país para atuar na Proex Internacional. Ótimo. E aí, vamos olhar também essa questão dos atravancadores. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque para você, o que é um atravancador pode não ser para uma outra pessoa. No teu caso, Isso. o que de alguma maneira te atrapalhou ou te dificultou nesse processo? Tá, então, para mim, assim, os 3 pontos principais que eu posso colocar é essa questão da distância da família nuclear quanto à família evolutiva. Então, acho que depois que a gente mora em Foz do Iguaçu e convive com esse Holopensene de Foz, dos cursos, enfim, de todo o processo energético de Foz do Iguaçu, e isso fez bastante falta para mim. Então, é bem clara essa conexão, essa desconexão multidimensional, essa distância acaba influenciando bastante, tanto da família, né? A família, então, a gente sente muita falta, né? Um afastamento, assim, bem brusco, né? Eu até estava pensando em ir visitar a minha família. Acho que está dando retorno aqui, André. Sim, já fechei. Tá. Eu estava pensando em visitar a minha família agora no Natal, e não vai dar em função do corona, né? Então, é mais um dificultador aqui que eu vou ter, né? Que lidar com esse emocionalismo da saudade da família, enfim. E a questão Só que a gente sabe que é bem importante falar que esses fatores atravancadores, todos são temporários e têm solução. Porque a gente sabe que a gente pode, né, usufruir da projeção consciente. A gente tem agora essa questão da tecnologia, que é muito importante, então está tendo muitos cursos da CCCI, eu tô vendo, né, atualmente, assim, está tendo muita divulgação de cursos. Então, é importante dizer que todos esses fatores atravancadores, eles têm solução, né? Então, esse primeiro, essa questão da distância. O outro fator também que eu coloco como atravancador, como dificultador, é a questão da comunicação. E nesse foi assim, todo mundo foi unânime a questão da comunicação, porque tem essa dificuldade de quando você está aqui, por mais que a pessoa ela venha já com inglês, eu vim formada com o curso de letras, e enfim, tem essa dificuldade, né, importante ou você não entende o que a pessoa está querendo dizer, a diferença da cultura é muito grande, né? Ou a gente não consegue expressar o que está querendo dizer, e isso é frustrante, né? Então tem todo esse processo da comunicação. E o outro ponto que eu acho importante são esses 3 elementos atravancadores para mim que foram... É a questão da profissão também, né? Que a gente não atua na nossa profissão aqui.
Sim, eu acho que é bacana você falar aí do teu caso específico, mas eu queria que você, se possível, dentro do que você já viu dos seus colegas, que você comentou que tem muita gente que às vezes teve esse mesmo processo teu, que é de sair de um país de origem e estar aí na Austrália. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz intercâmbio na Austrália, né? Então, ele é um lugar atrator, é um lugar que precisa de gente, né? Ou seja, assim como a Europa, em qualquer outro país, ele precisa do pessoal estrangeiro, né? Ele está com braços abertos, é um lugar que para manter ali energizado, É manter muito vivo, acolhedor. né? E eles precisam de gente, né, que venham. Mas eu queria que você falasse o seguinte: no lugar dessas pessoas que estão interessadas em fazer essa mudança nesse processo internacional, quais são os conselhos você daria do ponto de vista para ela antecipar os problemas e tirar justamente o peso desses bloqueios, dessas condições atravancadoras? Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você vai falar isso para a gente. Bem, gente, estamos aqui agora de volta com a Manuela no último bloco dela e a pergunta que nós deixamos no ar é: a pessoa ela quer sair do país de origem, ela quer um processo internacional, ela vê que o projeto de vida tem a ver com o estrangeiro, que ela tem algo a cumprir, algo a materializar, e aí ela vê que tem esses elementos atravancadores e tem elementos impulsionadores. O que eu queria que a Manuela falasse do ponto de vista que a gente consiga prevenir isso e, de alguma maneira, até coisas inesperadas que ela viu que os colegas acabam por passar e que vale a pena se precaver. Qual que seria, Manuela? Então, André, eu acho que o ponto principal aí é a organização. Tá? Eu acho que as pessoas elas têm que manter uma séria organização e a questão da autopesquisa é muito importante também. Então, procurar ler bastante, escrever bastante, refletir, se questionar, se perguntar, né, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha importância no mundo, né, com o que eu posso contribuir lá no internacional ou nessa minha ProEx internacional. Quanto mais focado você tiver nesse ponto de saber o que realmente você quer, porque é aquilo que a gente falou, né? Se você não sabe onde ir, você não vai a lugar nenhum. Então, quando você se posiciona, você consegue ter mais confirmações e ser mais assertivo nessa questão. Aí entra também a questão de identificar o que é os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, de que forma tu pode usar isso para poder evitar esses elementos atravancadores aí, e também de que forma tu pode, né, ajustar para utilizar bastante os impulsionadores, né? Porque você vai se deparar sempre, né? Toda a vida e qualquer ProEx, ela tem elemento, né, dificultador e elemento facilitador. A chave é você não focar só num dos pontos, né? Nem ser tão, né, otimista a ponto de se esquecer que tem, né, fatores que vão atrapalhar, porque a vida não é toda fácil, né? Nem toda ProEx, né, flui assim facilmente. Você vai encontrar dificuldades, e então você tem que focar em saber como lidar com isso, né? E quando você está organizado, você tem posicionamento, você sabe para onde está indo, você sabe o que tem que fazer, tudo flui de maneira melhor. Agora, Manuela, só para a gente entender, né, até o caso, acho que vale sempre a gente explorar essas condições quando possível. Você estava aqui um tempo atrás conosco, você já falou que você já está 1 ano e meio aí, nesse projeto, nessa condição, que de repente você vai avaliar se é por aí mesmo que você vai ficar, ou é um tempo, ou seja, a gente não sabe, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, é um negócio às vezes inesperado. O que eu queria saber de ti é o seguinte: que bichinho fez você que estava aqui em Foz do Iguaçu, tinha apoio da família, ou seja, muita gente, uma rede de apoio bacana, muita gente conhecida, muitos amigos, muitos colegas. Aí de repente a Manuela chega e fala: não, eu vou lá para Austrália, né? Que é do ladinho, né? A gente vê aqui que é do ladinho, algumas horas, né? A gente está aí, até de avião, a gente rapidinho, né? Chega. Então, quer dizer, que é mentira, que a gente vê que de avião a pessoa demora quase 30 horas, que nem ela falou. Quer dizer, não é um lugar perto, não é uma situação assim, vamos dizer assim, imediata. Eu queria saber
Isso tem a ver com a tua programação existencial, né? Tem a ver com esse processo da programação internacional. Tinha algo dentro de você que falava mais alto? Como que aconteceu para o pessoal entender esse processo? Sim, eu sempre quis sair fora do país, e outra coisa que eu pensei muito quando eu optei em sair, definir, foi também a questão do pé de meia, André. Okay. Aqui é muito mais fácil de a gente conseguir fazer o pé de meia, né? A questão do dólar aqui, a gente trabalha em horas, né? E recebe, o pagamento é bem maior. Enfim, é muito mais fácil de a gente criar a nossa riqueza para poder, enfim, né, executar a ProEx de uma forma mais autônoma, né, mais correta. Então, esse foi um ponto que eu pensei bastante, mas sempre tinha muito forte essa questão de sair do país. E eu sempre gostei muito do inglês. Então, assim, ó, se você me perguntar exatamente, mas tem certeza que a tua ProEx é internacional? Ou, enfim, as pessoas às vezes me perguntam, né, assim, quais são os elementos, né, enfim, que tu percebeu que a tua ProEx é internacional. Isso. Enfim, eu acho que é bem aquilo que eu falei no início, assim, ó, o parapsiquismo é muito sutil, as informações que a gente recebe são muito sutis. Não pense que vai vir um amparador e que vai te dizer, você tem que fazer isso, ou a sua ProEx é internacional, aquela coisa bem desenhadinha, que isso não vai acontecer se você não investir no teu interesse multidimensional, no teu crescimento da tua autoconscientização multidimensional. Enfim, não vai ter um investimento multidimensional do amparador se você não valorizar. Mas, assim, ó, eu acho que o principal ponto, André, eu te respondi, é a questão do pé de meia, né? Sim. Que é bem importante. E eu também sempre tive muito forte essa sensação de sair do país, né? Acho que agora, só para entender, ainda usando você como cobaia, qual que é o principal desafio que você encontra no seu dia a dia aí? Eu acho que o principal desafio foi a questão de não atuar na minha área profissional, André. Certo. Porque no fim a gente chega aqui e aí tem que atuar em alguns empregos subnível, porque tu não fala o inglês, né, perfeitamente. Então a gente se submete, enfim, a ser garçonete, a ser cleaner, né, faxineira, né, que é cleaner aqui. Enfim, trabalhar em outras partes profissionais que nunca tinha pensado antes. E aí que entra essa questão da renovação de valores, porque realmente, se eu fosse pensar em ser faxineira no Brasil, por exemplo, eu teria vergonha, sabe? E agora é um processo que eu valorizo muito e que cada vez mais eu sou muito grata a essas pessoas, né? E é interessante que a gente, com conhecimento da Conscienciologia, a limpeza é tão importante porque tu limpa, além de limpar o ambiente, tu limpa também energeticamente. Então é uma limpeza muito mais profunda, né? Ou seja, mas esse foi o ponto principal, assim, que me chocou, foi a parte profissional e a comunicação, né? Ou seja, uma autossuperação, né? Ou seja, você acaba se colocando metas em que para atingir aquelas metas você tem que rebolar mesmo, você tem que virar do avesso. É isso que está acontecendo contigo. Exatamente. Quando atinge um ponto, já vamos, né, focar no outro e assim vai, né? A ProEx é assim, né? Eu acho que passo a passo e só tem que manter o foco sempre para não desviar, né? Agora, Manuela, nós estamos chegando aos momentos finais. Quais seriam as considerações que você gostaria de dar? O que você não abordou para a gente fazer esse fechamento? Então, eu gostaria de falar aí para o pessoal que tem essa coceirinha, essa vontade, né, de atuar no internacional, ou que se sente apto para fazer uma assistência melhor, ou se sente confortável em interagir com outras pessoas de outras nacionalidades, para realmente parar, se questionar, refletir, procurar escrever, invocar amparo, né, para realmente se posicionar e ver se é isso mesmo que quer e saber que vai enfrentar, né, tantas coisas positivas quanto negativas. Então, procurar estar maduro para essa experiência, né, se questionar sempre. Muito bem. Esse é o ponto.
Muito bem, Manuela. Valeu aí o seu depoimento, as suas reflexões. Eu acho que é muito importante porque você demonstra ser uma pessoa bem pé no chão, né? Ou seja, não viaja assim com aquelas ilusões do tipo da maravilha, né, jogando purpurina no processo internacional que você mostrou aqui pra gente que não é fácil, mas tem as suas recompensas, tem os seus desafios, não é verdade? Exatamente, é isso aí, isso é muito importante, né? Eu acho que tem que focar no positivo sempre. Exatamente. Então, olha, bom trabalho aí para você, Manuela. Agradecemos a oportunidade de você ter falado aqui com a gente e prepare assim outros temas que de repente você pode vir aqui aprofundar outras variáveis, né? Tão importantes quanto essas que você trouxe aqui para a gente. Mesmo assim, a gente agradece. Obrigada, André. Obrigado, eu agradeço a oportunidade aí e já aproveito para mandar um abraço para os amigos aqui da Austrália que estão assistindo e os amigos do Brasil também, que eu sinto bastante falta aí, os amigos da Conscienciologia, amigos da família, enfim, foi uma oportunidade muito boa e é um assunto que realmente merece atenção. Tá bom, obrigado. Então, agora nós vamos ficar com o Proexis no Mundo, que são justamente pessoas que estão aí no globo terrestre, em qualquer lugar, e vão falar sobre o seu dia a dia, a sua vida, o que que ela está fazendo quanto ao seu projeto de vida. Vamos a essas dicas. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Oi, meu nome é Ana e eu vim falar sobre como foi o meu processo de descoberta da minha programação existencial. Então, desde a infância eu sempre vivenciei experiências parapsíquicas, como por exemplo clarividência, precognição e principalmente projeção consciente. Além disso, eu também sempre pensava sobre o sentido da vida, sobre a razão de estarmos aqui. Eu sempre tive a certeza íntima de que existia uma missão, algo que eu pudesse fazer para ajudar outras pessoas. E eu me sentia diferente da maior parte das pessoas do meu convívio, como se eu tivesse ideias e valores inatos que eu não compartilhava com os meus familiares e com os meus colegas. Então, na minha adolescência, eu comecei a pesquisar sobre explicações para essa sensação e para esses fenômenos que eu vivenciava. Só que todas as explicações que eu encontrava tinham um viés místico, religioso, que não era congruente com a minha percepção, com a minha visão de mundo. Em 2016, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu descobri a Conscienciologia. Então eu comecei a participar de palestras gratuitas no IPC. Mas só em 2018 que eu fiz os meus primeiros cursos. Um desses cursos foi o TPIE, o Teoria e Prática da Inversão Existencial, na Sinvexis, que foi quando eu conheci mais aprofundadamente a técnica da inversão existencial. E esse curso ele foi um divisor de águas na minha Proexis, porque a partir dele eu fiz várias reciclagens, vários autoenfrentamentos importantes. E quando eu participei do curso, eu tinha a sensação de que eu só estava lembrando de ideias que eu já tinha, que eu já possuía. Então foi muito importante para mim. Em 2019 eu comecei a voluntariar no IPC e na Ectolab, e atualmente eu tô voluntariando na Sinvexis. Eu acho que a Proexis ela é uma descoberta constante. Eu acho que nós vamos descobrindo à medida que vamos agindo, fazendo reciclagens, autoenfrentamentos, fazendo assistência. Então eu tô no caminho da minha. É isso. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Muito bem, gente. Vocês gostaram aí, olha, dessa dica, né, do Proexis no Mundo, que é justamente o que? O projeto de vida, igual a Manuela que está lá, né, a gente pensando na Austrália, fazendo ali, colocando em prática no seu dia a dia
as ideias inatas, as suas metas evolutivas, enfim, buscando aplicar na vida humana o que ela tinha planejado. E vamos para aquela pergunta que nós jogamos no ar no início. Então, do ponto de vista dessas intermissões, né, ou seja, entre o período de uma vida e a outra, ao debruçar sobre os estudos de projeto de vida, Mirna descobre que nem todas as pessoas têm esse projeto. A gente pode ver que tem pessoas que elas nasceram por um processo até compulsório, elas não tiveram lucidez nesse período entre uma vida e outra. E com base nisso, uma pessoa que tem esse projeto de vida, ela consegue, através dessa reflexão entre uma vida e a outra, que é o período intermissivo, tendo uma reflexão no curso intermissivo. E aí ela se prepara antes da vida humana, o que ela pretende fazer, os grandes objetivos, e de alguma maneira faz uma organização, um planejamento do tipo, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, qual que é o país que ela vai nascer, qual que é a situação, né, da sociedade naquele momento do nascimento, e assim vai. Sobre a lei justamente da programação existencial, que estuda essa tal informação, qual lei estaria relacionado a isso? Bom, a lei que está analisando desde o processo da evolução, que nem todo mundo tem projeto de vida, que essas pessoas são uma minoria, mas elas existem. Você aí que está escutando pode ser um desses elementos. Então, a lei da programação que está falando isso é a lei da evolutividade. Quer dizer o seguinte, vai chegar o momento da evolução, que há uma saturação, aonde que a pessoa ela fala, gente, eu não posso mais repetir os erros, eu tenho que acelerar o meu processo, ou seja, eu tenho que ir atrás das coisas em que eu não conquistei ainda e os desafios, porque eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ajudar os outros, eu preciso recompor o meu passado. Basicamente essa que é a ideia, a gente espera que você tenha gostado do programa. Fique com a RCI, lembrando que é uma rádio, né, comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, com uma programação recheada de coisas importantes. E sabe que todos os sábados, nesse período das 10 às 11, estamos aqui na área, trabalhando com vocês ideias, reflexões sobre programação existencial, projeto de vida. Bom final de semana e até sábado que vem.